1 Coríntios 11, 23 nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Todo mês a gente tem esse momento, aqui na nossa comunidade e em tantas outras, onde celebramos a ceia. Mas como é que isso aqui começou? Da onde vem esse ritual, essa cerimônia, essa prática cristã que tanto importante é para nós cristãos? É importante a gente saber que quem instituiu a ceia foi Jesus. Essa ceia que nós participamos, foi Jesus que criou esse negócio aqui. Foi Jesus que instituiu isso. Vamos ler lá em Mateus capítulo 26, versículo 17, o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com um certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. O que é que está acontecendo aqui, gente? Jesus era judeu, seus discípulos eram judeus. E eles então, como qualquer judeu, davam uma grande importância à celebração da Páscoa. O que é a Páscoa judaica? A Páscoa judaica é a celebração da saída do povo de Israel lá do Egito. Lembra dessa história? Moisés, povo de Israel, todo mundo escravo dentro do Egito. Tudo começou na época de José, praticamente um dos patriarcas da fé lá atrás. E ele foi para o Egito, vendido como escravo, se levanta lá, se torna governador do Egito, um homem importantíssimo ao lado do faraó. Mais à frente a sua família, por conta da seca, da fome, vem para dentro do Egito buscar alimento, ficam lá. José, num primeiro momento não se revela, depois se revela quem ele é, aquela coisa toda, pronto, Israel está dentro do Egito. Aí eles ficam ali e crescem como povo, crescem, vão se multiplicando, são escravos, e vão se multiplicando ali dentro, trabalhando para os egípcios, até que um certo momento, José morre, o faraó que gostava do povo de Israel morre, muitas e muitas gerações se passam, mais precisamente mais de 400 anos se passam, é muito tempo, né? E aí o povo de Israel está lá dentro forte, grande, e o faraó começa a ficar com medo desse pessoal, e começa a oprimi-los, e machucá-los, e apertá-los, e exigir mais e mais deles. Isso desperta no povo de Israel um desejo de voltar-se para Deus, e eles se voltam para Deus, e começam a chorar, e cantar. Enquanto eles estavam lá fazendo tijolos, eles cantam e choram para saírem do Egito. Deus, diz a palavra, ouve esse choro, esse clamor, e começa o processo que nós conhecemos, como o processo de libertação do povo de Israel. Ele levanta Moisés, não é? Vai buscar Moisés, um judeu criado dentro do Egito, uma história fantástica, incrível. Ele criado dentro do Egito, um líder, ele ali recusa no primeiro momento, depois é convencido por Deus, é claro, a se levantar como líder, e tudo aquilo que nós sabemos acontece, vem as pragas, aquela coisa toda, até que se chega à 10ª praga. A 10ª praga é aquela que nós conhecemos como praga dos primogênitos. O anjo da morte passaria sobre o Egito e mataria
o primogênito de todas as casas que não tivessem um sinal. Lembra qual era o sinal? O sangue de um cordeiro derramado, passado nas portas, no umbral, no batente das portas. Quem deu essa direção? Foi Deus, a Moisés. E aí se institui então a Páscoa, uma celebração à saída do povo de Israel do Egito. Deus chama Moisés e fala: olha, reúne o povo essa noite, matem um cordeiro sem mancha, sem mácula, dentro da casa de vocês, comam esse cordeiro assado, e comam esse cordeiro com pães asmos, com ervas amargas, para se lembrarem da dor do Egito, porque essa noite eu vou passar e vou ferir o Egito com essa praga. E é o que acontece. O anjo passa, e a palavra Páscoa é isso, passache, é passar por cima, é essa a referência. Quando Deus dá ao povo de Israel essa cerimônia, Ele diz: celebrem isso pelas suas gerações, celebrem isso constantemente, porque vocês têm que se lembrar desse dia que eu tirei vocês do Egito. Muito bem, então Jesus é herdeiro dessa prática cultural e religiosa da Páscoa. Como judeu ele fazia isso, é isso que ele está fazendo com os seus discípulos. Ele os reúne, algum deles pergunta assim: ô Jesus, está chegando a Páscoa, como é que nós vamos celebrar a Páscoa? Ele diz: olha, vai lá na cidade, procure tal pessoa, ele dá a direção, vai lá, essa pessoa vai ser movida no seu coração e vai preparar o lugar para a gente celebrar a Páscoa. É isso que acontece. Então está lá Jesus com os seus discípulos celebrando a Páscoa. Essa é a imagem que nós devemos ter. Estão comendo pães asmos, comendo ervas amargas, um cordeiro foi morto, tinha vinho, tinha pão. Aí acontece o momento onde Jesus institui esse ritual. Isso está ali em Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então veja o que acontece. Jesus, num dia de celebração de Páscoa, diz para eles: agora a coisa mudou. Não é mais a Páscoa que vocês vão celebrar, é a ceia do Senhor. Peguem o pão, comam, é o meu corpo, moído na cruz em sacrifício por vocês. Peguem o cálice, bebam, isso aqui representa meu sangue, que vai ser vertido na cruz também por vocês. Uma coisa que nós precisamos entender é que os discípulos talvez não tenham compreendido o que Jesus estava dizendo. Aliás, muitas coisas só foram compreendidas pelos discípulos muito tempo depois. Mas aqui Jesus então institui o que a tradição cristã chama de sacramento. A gente não usa muito essa palavra, a igreja cristã católica usa mais, mas a ceia é um sacramento. Sabe o que é sacramento? É mandamento, é um mandamento santo. É uma coisa que Jesus deixou para nós fazermos e celebrarmos. É um ritual, é um mandamento, é uma ordenança, e mais do que isso, acho que é uma celebração para nós. Vamos celebrar a morte de Jesus até que Ele venha. Esse foi o princípio deixado por Jesus para nós. É bom a gente se lembrar que nem sempre a ceia foi celebrada desse jeito aqui, pãozinho, cálicezinho, uma vez por mês. Ela foi sofrendo alterações na história da igreja. Vamos dar um pulinho, por exemplo, em Atos, para a gente saber como é que a igreja primitiva fazia essa coisa toda. Diz lá Atos 2,46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa,
tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A dinâmica era outra. Eles moravam juntos, muitos deles. Por quê? Porque eram perseguidos pelo Império Romano. Quando o cristianismo começou a se despontar, ele se mostrou uma ameaça a César. Porque os cristãos diziam que o rei deles era quem? Jesus. E na verdade o rei terreno de Roma, de Israel, era Roma. E quem reinava ali era César. Então os cristãos começaram a apresentar-se como uma ameaça ao Império Romano, que começou a castigá-los, apertá-los, oprimi-los, persegui-los. Muita gente foi morta pelo Evangelho de Jesus Cristo, a gente pouco se dá conta disso. No Coliseu, aquela coisa toda, isso aconteceu mesmo, é uma grande verdade. Mas o que nós podemos entender e tirar de compreensão para a nossa situação agora, é que a dinâmica de reunião deles era diferente. Moravam juntos, viviam juntos, partilhavam seus bens. Então, era uma coisa bem parecida com aquela que Jesus viveu com os discípulos no meio da refeição. Sabe como é que é? Ah, me dá o pão aí, me dá o vinho aí, me dá esse negócio, deixa eu comer esse carneiro, esse cordeiro, tal. Eles paravam e faziam a ceia. Essa era a dinâmica da igreja primitiva. Hoje a gente não consegue fazer isso. Já falei várias vezes aqui que um dia nós vamos fazer. Vamos fazer uma ceia bacana, que você vai entrar, vai sentar numa mesa, a gente vai comer, vai celebrar com alegria, e aí a gente vai ter um momento de fazer a ceia. Mas hoje o jeito, o modelo que a igreja cristã moderna adotou é esse aqui. Nós fazemos a ceia mensalmente. O nosso caso aqui, primeiro domingo de cada mês, a gente se reúne e faz a ceia desse jeito. É interessante a gente pensar que no Novo Testamento nós temos uma direção quanto à celebração desse momento. O que isso significa e o que isso representa? Porque Jesus institui, mas não explica muito, ou se explicou, os discípulos não registraram isso para nós. Quem registrou a maneira como nós devemos realizar a ceia e o que ela deve simbolizar para nós, foi o apóstolo Paulo, teólogo, conhecedor profundo das coisas, tratou essa questão junto à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja problemática, complicada, bagunçada, uma igreja meio confusa. E o que aconteceu é que eles se perderam na celebração da ceia. A gente lê um texto inicial onde Paulo escreve para eles. O que é que acontecia lá? Eles faziam a ceia daquele jeito que nós falamos agora há pouco, se reuniam para comer. Só que aí um comia demais, o outro bebia demais, e aí já ficava assim meio atrapalhado, né? E tal. E aí Paulo falou assim: estou sabendo que vocês estão trocando aí as pernas na hora da celebração da ceia. Deixa eu dizer para você uma coisa, não é brincadeira. Não brinque com isso. E aí Paulo traz aquele texto tão importante que nós lemos sobre como celebrar a ceia. Mais do que formato, mais do que uma questão operacional, Paulo não fala assim, sirva só para os homens primeiro, ou então não tem que ter diácono na frente para servir, não tem. Paulo não fala dessa questão. Paulo fala dos valores que esse momento deve trazer ao nosso coração. O que é isso que a gente faz frequentemente e que a gente participa mensalmente? O que é que isso significa? Qual o caminho que a gente deve traçar para participarmos adequadamente de um momento como esse? A primeira coisa que me chama a atenção, e é claro que a gente não consegue abordar todos os conceitos numa conversa como essa, mas algumas coisas me chamam a atenção. Talvez a que mais me chame a atenção é que Paulo deixa claro que esse momento é um momento de autoexame. Um momento de autoexame para cada um de nós. Olha o que diz o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Antes de comer o pão e o cálice, Paulo diz:
como um mandamento, como uma direção. Examine-se, faça um autoexame e avalie a tua vida antes de participar da ceia. A verdade, irmão, é que nós precisamos compreender mais profundamente o que a gente está fazendo num dia como hoje. Como nós já dissemos, a ceia representa a morte de Jesus Cristo, a entrega sacrificial de Jesus por nós. Essa entrega, irmão, é o centro do Evangelho. A cruz é o centro do Evangelho. Nós só estamos aqui diante de Deus por causa da cruz. Essa é que é a grande verdade. E o que nós estamos celebrando é isso. O fato de Deus ter nos alcançado com o seu amor, apesar da minha falta de dignidade humana diante de Deus, apesar do meu pecado, apesar da minha falha, apesar de ser completamente pecador, na cruz Jesus proporciona a minha relação com Deus. Portanto, sabe quando a gente se faz digno de participar da ceia? Quando percebemos a nossa falta de dignidade. Quando a gente se dobra ao fato de sermos pecadores diante de um Deus santo. Quando a gente converte o nosso coração e nós entendemos que não é por mérito algum que nós podemos sentar diante dessa mesa, mas pelo amor e misericórdia de Deus que nos alcançou. O sangue de Jesus Cristo, vertido naquela cruz, pagou a dívida que nós não podíamos pagar e nos proporcionou acesso a Deus, algo que nós humanamente não podemos fazer. Paulo nos aponta para isso. Olhe para dentro de você e reconheça o teu pecado. Olhe para dentro de você e reconheça a tua carnalidade, a tua limitação, e enxergue em tudo isso a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos participar da mesa ou da ceia dignamente, a não ser que tenhamos plena consciência da nossa falta de dignidade. Essa participação não é mérito, não é porque eu posso, porque eu nunca poderia e nunca poderei, mas é a ação da graça de Deus que nos permite viver isso. Isso é uma coisa que não pode faltar em nós, irmãos. Nessa época de tantos apelos de autoajuda misturados com o Evangelho, às vezes a gente confunde as coisas. Esse discurso de que somos incríveis, somos lindos, somos maravilhosos, podemos qualquer coisa, ele confunde a nossa mente, nos tira essa perspectiva de pecadores que somos, e de que estamos diante de um Deus santo, e que essa relação só pode existir pela sua graça e pelo seu amor. Então nunca é demais nós admitirmos que somos pecadores. Nunca é demais. Aliás, diria a você que isso é fundamental e necessário. Outra coisa importante, sempre que somos chamados à mesa da comunhão, nós precisamos olhar algumas coisas, perceber algumas coisas. Primeiro, olhar para o passado e olhar para a cruz. Tudo se fundamenta na cruz. A nossa salvação está na cruz. Tudo é convergido para a cruz, como diz o apóstolo Paulo. Evangelho sem cruz de Cristo, irmão, não é evangelho. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz deve estar estampado na nossa cara todos os dias. E a ceia é um instrumento para isso. Ele morreu por nós. O justo que entregou a sua vida pelos injustos. Aquele que pagou a dívida que nós não poderíamos pagar. A ceia me faz olhar sempre para isso. A ceia deve também me fazer olhar para frente. Olhar de forma escatológica e me lembrar que o meu Redentor vive. Amém, gente? Meu Redentor vive. A gente celebra a ceia com um sentimento de contrição pela entrega de Jesus, mas não de tristeza, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, não é?
Então, é um misto de coisas aqui que a gente pode celebrar. E isso deve encher o nosso coração de esperança. Se Jesus tivesse morrido, mas não ressuscitado, nada se cumpriria, mas Ele está vivo. Então a gente participa da mesa, olhando para o seu sacrifício, percebendo tudo isso e olhando para frente, o dia que Ele virá consolidar todas as coisas que vão se convergir a Ele. E isso enche a gente de esperança e de alegria, não é? Olhamos também na ceia ao nosso redor, os nossos irmãos. Ceia é comunhão. Jesus não instituiu a ceia sozinho, né? Eu vou fazer um negócio aqui e eu vou participar. Não, não, não. Junto com seus discípulos. Assim como a gente faz aqui, junto com os nossos irmãos. Que bom que a gente está junto, gente. E a gente assim celebra a ceia dentro de uma perspectiva comunitária, não individual. Porque o Evangelho é uma perspectiva comunitária. Lembre-se que Jesus, ao ensinar a oração do Pai Nosso para nós, ensinou a oração do Pai Nosso, não do meu Pai, não é? Pai Nosso, nosso Pai, nosso Senhor, celebramos tudo isso juntos, de forma onde o corpo de Cristo então se manifesta. E o quarto tipo de visão, de olhar que nós devemos ter, é esse que nós falamos agora há pouco, o autoexame, aquele que nós exercemos para conosco mesmo, onde nós percebemos o nosso limite, nosso pecado, nossa dificuldade de andar e vencer as coisas da vida, o pecado que tenazmente nos assedia, como diz a palavra, e assim a gente se prepara para uma transformação que vai acontecendo pela ação do Espírito de Deus na nossa vida cotidianamente. Essa não é uma abordagem que a nossa sociedade moderna gosta muito de ouvir. Os nossos ouvidos não estão acostumados a ouvir assim: olhe para você, pense em você, reflita nos teus erros, acorde, corrija a tua postura, pare de olhar para os outros. A gente está numa sociedade que os olhos estão sempre voltados para os outros, para julgar os outros, para condenar os outros, para acusar os outros. Mas o Evangelho me diz: olhe para você. Jesus nos ensina isso. Olhe para a trave que está no teu olho e pare de olhar no cisco que está no olho do outro. Autoexame, autoavaliação que a gente faz diante da mesa. Por que isso é importante, irmão? Porque é da nossa responsabilidade individual a nossa vida com Deus. Sabe quem é responsável pela tua vida com Deus? Você. Sabe quem é responsável pela minha vida com Deus? Eu. E a gente tem uma mania de terceirizar essas coisas. A gente não gosta de assumir responsabilidades. Por isso que, para nós cristãos, é muito mais fácil a gente andar mediante uma cartilha. A cartilha do faça e não faça. Inclusive, muitos vivem assim: posso ou não posso? Devo ou não devo? E a gente quer escutar isso dos outros. A gente não faz um autoexame, a gente tem preguiça de pegar a Bíblia e aprender a palavra de Deus, de ter uma relação com o Espírito. A gente vive sempre à sombra de outros. O pastor vai dizer o que é que eu tenho que fazer. O bispo vai ensinar. Eu vou em tal lugar porque tem um profeta lá que ele pode me dizer. Tem alguém que pode me ensinar melhor essa questão. É claro que dentro do corpo de Cristo, nós temos essa distribuição de tarefas que edifica o corpo. Tem gente que conhece mais a Bíblia do que a gente, e essas pessoas nos ensinam, claro. E é assim que funciona. Mas eu não posso terceirizar a minha vida para essas pessoas ou para qualquer outra pessoa. Ela é minha responsabilidade. Por isso que Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo não diz: o pastor da igreja vai examinar a vida dos irmãos e vai dizer quem é que toma a ceia e quem é que não toma. Tem gente que vive assim, mas não é o que diz a Bíblia.
Eu não posso responder pela tua vida espiritual, irmão. Oro por você e trabalho arduamente para que você cresça espiritualmente, mas me desculpe a sinceridade, a tua vida espiritual é um problema teu. E você pode muito bem andar com ela corretamente, desenvolver uma espiritualidade saudável diante do Senhor, ou não. E nem atribuir a responsabilidade a alguém você não pode. Tipo assim, chega no juízo final, Deus te pergunta: e aí, meu amigo, você pisou na bola demais, hein? Mas a culpa foi do pastor. Não dá, irmão. Não vai funcionar. Deus não vai aceitar esse tipo de coisa, porque é nossa responsabilidade. Esse autoexame é parte da maturidade do cristão, é parte da nossa caminhada como cristãos, ela nos é exigida. Ou seja, vamos cuidar menos dos outros e vamos olhar mais para nós. Como já disse alguém aí, um ditado chinês: se cada Shen varrer a sua porta, Pequim amanhecerá limpa. Se cada um de nós cuidar da sua vida, olhar para dentro de si, sinceramente, não estou falando de brincadeira, né, gente? Não estou falando de palhaçada evangélica, estou falando de verdade. A gente olhar para dentro da gente e dizer: isso aqui está errado, eu preciso acertar minha vida. Porque confrontados com o evangelho nós somos todos os dias, né, gente? O que a gente faz aqui? A gente vem, senta, ouve a palavra de Deus, a Bíblia está lá em casa, fácil para você ler. Hoje em dia a gente acessa a internet, escreve lá pregação, aparece 1 zilhão de gente pregando, você pode ouvir quem você quiser. A palavra de Deus nos confronta. O que eu faço com isso é que é o grande problema. Portanto, voltando à ceia, isso deve nos constranger. Participar da mesa exige de nós essa autoavaliação. Importante destacar uma coisa: não é uma autoavaliação para condenação, mas é uma autoavaliação para arrependimento e mudança. Entendeu, gente? Não é chegar numa reunião como essa e dizer assim: eu estou em pecado, eu não vou tomar ceia, eu não vou participar da ceia porque eu estou em pecado. Irmão, se a consciência acusou, que bom. Mas então, arrependa-se, acerte a tua vida com Deus e participe da ceia como um momento de reconciliação da tua vida com o Senhor. Esse é o caminho que a gente deve encontrar mediante isso. Outra coisa, versículo 27 nos diz assim: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aqui Paulo pontua alguma coisa importante e pesada. Quando eu participo da mesa indignamente, sem perceber a obra redentora de Cristo na cruz, sem fazer esse autoexame, e participo disso daquele jeito, eu corro um risco sério de arcar com essa atitude diante de Deus. Porque isso aqui celebra, irmão, a entrega de Jesus. Se eu participo da mesa sem discernir o corpo que foi moído naquela cruz por mim, sem perceber o valor da morte de Jesus, sem que aquilo mexa com o meu coração, com o meu entendimento, com a minha vida, então eu estou procurando um caminho de condenação. Examinar-se e se arrepender e mudar de vida valida o que Jesus fez na cruz, e o contrário invalida o que Jesus fez na cruz. Joga no lixo a morte de Cristo. Se eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador e vivo uma vida aquém dos valores do Evangelho, eu estou desprezando Jesus na cruz. Eu estou dizendo: não valeu nada, não serve para nada, não tem importância, não tem valor para mim. Mas o fato daquilo ter valor para mim se apresenta, se faz verdade no meu desejo de viver de uma maneira que dignifique a morte de Jesus na cruz. Lembrar
disso é fundamental. Olhar para a cruz é fundamental. Lembrar que evangelho é mudança de vida é fundamental. Me esforçar para a transformação que Deus quer fazer na minha vida aconteça diariamente é fundamental. E isso é olhar para a cruz e caminhar em direção a ela. A outra coisa importante é saber o poder da morte de Cristo e me lembrar disso de uma forma profunda. A ceia do Senhor foi instituída para que a igreja pudesse recordar continuamente o sacrifício vicário de Cristo na cruz ao seu favor. E Ele institui esse momento para que nós lembremos do seu sacrifício. Todas as vezes que nós assentamos ao redor da mesa da comunhão, estamos proclamando que o corpo de Cristo foi moído por nós, que o sangue de Cristo foi vertido por nós, símbolo da nova aliança que é feita no seu sangue. Tudo isso aqui, irmão, é simbólico, mas o que isso simboliza é fundamental para a nossa caminhada cristã, para a nossa espiritualidade. Não podemos esquecer que nós fomos reconciliados com Cristo, aliás, reconciliados com Deus pela morte de Cristo naquela cruz. Estávamos separados, apartados, distantes, sem condição de nos aproximar de Deus, mas a morte de Cristo abriu esse caminho e essa possibilidade para cada um de nós. Amém, irmão? Então, eu acho que é um momento assim de extrema gratidão. A gente agradece pelas coisas que a gente recebe no dia a dia, isso é importante, mas a gente não pode deixar de agradecer pelo milagre maior feito por Jesus Cristo naquela cruz, que foi a reconciliação de cada um de nós com Deus, a vida abundante que foi dada por Ele, pela sua morte, nós tivemos vida. Amém? Então nós vamos fazer isso hoje. Vamos nos autoexaminar. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos refletir sobre esse momento que é tão importante para todos nós. E vamos encher o nosso coração de gratidão pela morte que nos deu vida. Eu te convido a fechar os teus olhos e abaixar a tua cabeça por alguns momentos. Vamos ter um momento de reflexão e de silêncio. A gente não gosta muito de silêncio, né? Mas pense agora na tua caminhada com Deus. Pense na obra redentora de Jesus naquela cruz. Pense no seu sacrifício. Pense na sua entrega. Pense em tudo isso. É muito importante para nós esse momento. Let your kingdom come, let your kingdom